Olá, esse é o primeiro exercício da lista do professor Jean-Pierre. Vamos ao enunciado. Determine as reações vinculares e as reações internas, pontos E e F, que se encontram no meio dos vãos A e B e C, respectivamente. Bom, para resolver o problema, temos que primeiramente identificar o tipo de estrutura que temos. Temos uma barra que está engastada. A partir do momento que identificamos que está engastada, vamos colocar as reações vinculares. Ou seja, quando a barra está engastada, são 3 reações vinculares. Temos aí uma reação vertical, que vamos chamar de AY. Temos uma reação horizontal, que vamos chamar de AX. E temos uma reação de momento, que vamos chamar de MA. Para facilitar o desenvolvimento aí do exercício, vamos fazer o diagrama de corpo livre, o DCL. Então, para fazer o DCL, a gente representa a barra lá. Agora vamos colocar as forças que aparecem. Então, começando aqui, temos a força aí vincular a Y, a força vincular a X e o momento MA. Aí, continuando, as forças que já estavam na barra é a força de 19 kN, tá aqui. E aqui entre C e D tem um carregamento retangular de 3 kN por metro. Ou seja, o carregamento retangular vai ter que ser trocado por uma força concentrada. Essa força fica localizada exatamente na metade. Então eu vou vir aqui e vou colocar a força concentrada. O valor dela vai ser de 3 kN, que é a altura do retângulo, vezes a base. A base é de 2 metros, ou seja, 2 metros. Onde metro corta com metro e sobra 3 vezes 2, 6 kN. Bom, colocamos as forças. Agora no DCL precisamos também colocar as medidas. Então, vamos marcar onde estão os pontos. O A está aqui, o B está aqui, o C está aqui e o D lá no final. Então, vamos ter as medidas. Entre A e B, temos aí 2 metros. Entre B e C, temos aí que é 2 metros. Entre C e a força, como está na metade, será 1 metro. E entre a força e D, também temos aí 1 metro. Tá? Então esse é o DCL, com as medidas aí entre força e pontos e as forças que estão na barra inteira. Agora que a gente fez o DCL, a gente pode achar as reações vinculares. Então vamos aí encontrar quem serão as reações vinculares. Tá? Bom, para fazer as reações vinculares, vamos começar fazendo o somatório das forças em X. Isso vai ser igual a zero. Lembrando que o referencial para frente é positivo. Então, portanto, vamos olhar no DCL. Que força a gente tem na horizontal? AX. Só tem ela, ou seja, então significa que AX é igual a zero. A primeira reação vincular já encontramos. Como a barra está engastada, podemos já fazer o somatório de forças em Y, porque só vai ter o AY. Então vamos fazer aí o somatório de forças em Y vai ser igual a zero. Lembrando que o referencial é que para cima é positivo. Então vamos olhar para a barra. Tenta sempre começar de uma ponta da barra e indo até o final, tá? Tanto faz o lado que você começar, para não esquecer de pegar nenhuma força, porque se esquecer de uma força, já era, o exercício vai sair errado. Então, o somatório de forças em Y, começando lá no ponto A, vamos ter AY, que está para cima, positivo. Temos 19 aqui, que está para cima, positivo também. E temos aqui o 6, que está para baixo, então, menos 6. Isso daí é igual a zero, ou seja, a Y vai ser igual a 19 menos 6, 13. Joga para o outro lado. Temos aí que vai ser menos 13 kN, ou seja, ficou negativo. O que isso significa? Portanto, o AY
é um valor de 13 kN, só que o sentido que nós adotamos para cima, ele está errado. O sentido correto dessa força é para baixo, por isso que deu negativo aqui, tá? E agora, vamos fazer o somatório de momento. Somatório de momento lá no ponto A, isso é igual a zero. Usando a referência horário positivo, vamos ter, o que temos de momento? Lembrando que o momento, aí na barra que está horizontal, os momentos vai ser causado apenas pelas forças verticais que estão fora do ponto. Então, no próprio ponto eu tenho o momento aplicado, que é exatamente o que eu quero achar, MA, que vai no sentido horário. O 19, que é a força vertical, ele vai fazer, segurando lá em A, vai fazer que a barra gire no sentido anti-horário. Então ele vai causar um momento negativo, então vai ser menos. A intensidade da força é 19. Lembrando que momento é força vezes distância. Se a força está na vertical, a distância tem que estar na horizontal. A distância até chegar no ponto A é de 2 metros. Depois a outra força que temos é 6. Se eu segurar lá no ponto A e empurrar o 6 aqui para baixo, a barra gira no sentido horário. Então vamos ter mais 6, que é a intensidade da força, vezes a distância. Vai ser 2, 4, 5 metros. Isso daí igual a zero. Ou seja, calculando aí, quem vai ser MA? Menos 19 vezes 2, menos 38, com mais 30, dá menos 8 desse lado. Joga para o outro lado, é igual a 8, sendo que a unidade é de kN vezes metro. Ou seja, as reações vinculares estão determinadas para o nosso problema. Agora a gente precisa achar as reações internas. Então, vamos lá. Quem serão as reações internas, tá? Sendo que são dois pontos aí que precisamos encontrar. Primeiro, vamos aí achar as reações internas no ponto E. Para achar as reações internas, vamos representar, ou seja, vamos cortar no ponto E a barra. Vai ter dois lados. Se cortar aqui no ponto E, ó, tem dois lados. Tem o lado entre A e E e o lado entre E e D. Sempre vamos pegar aí o lado que tem menos forças para facilitar a nossa resolução, tá? Mas tanto faz o lado que você pegar, o resultado tem que dar o mesmo. Então vamos lá. Representando aqui, ó, a gente tem aqui o ponto A e aqui a gente tem o ponto E. Agora, a gente vai lá colocar a medida, que é importante, a medida entre A e E. Como ele diz que o ponto E está no meio dos vãos, ou seja, entre A e B, significa que está na metade, são 2 metros, então aqui fica 1 metro. Aí vamos colocar agora as forças que a gente tem. A gente tem o AY lá, só que lembra aqui que o AY a gente achou 13 kN, só que ele é para baixo. Aqui a gente vai representar eles corretamente. Ó. O AY está para baixo, na intensidade de 13 kN. E além disso tem um momento. Um momento aqui, ó, que é MA, que a gente achou correto, o sentido que a gente anotou porque deu positivo. Ele é de 8 kN vezes metros. Essas são as duas forças que eu tenho até chegar lá no ponto E. Agora, lá no ponto E, a gente vai colocar as reações internas, tá? Quem são as reações internas? É a normal, a cortante e o momento fletor. A normal, aqui está o corte da seção, onde a gente cortou. A normal é sempre saindo da onde a gente fez o corte. Então, a normal positiva a gente coloca para lá, nesse caso. Então, a gente aí tem a normal de E. A cortante é quando faz com que a barra gire no sentido horário. Então, se a gente segurar aqui e o corte está aqui, para girar no sentido horário, a cortante tem que estar para baixo nesse corte. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar a cortante, que é representada pela letra V, para baixo, V de E. E o momento fletor, ele é dado positivo para cima, quando faz a barrinha sorrir. Ó. Segura aqui, para ela sorrir tem que ir para cima. Então, para cima vai o momento fletor no ponto E. Então agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o equilíbrio aí nesse pedacinho de barra. Então a gente vai fazer lá, somatório das forças em X igual a zero. Lembrando que a referência é para frente positivo.
Então, o que a gente tem em x? Em x a gente só tem ME, ou seja, ME é 0. Aí a gente vai fazer somatório das forças em y igual a 0. Lembrando que para cima é positivo. Quem são as forças em y? A gente tem lá menos 13. Continua andando na barra, temos menos VE. Isso igual a 0. Ou seja, significa então que VE vai ser igual a menos 13 kN. Ou seja, portanto, VE é igual a 13 kN, só que a gente tinha anotado o sentido lá para baixo. Ela não é para baixo, ou seja, não gira no sentido horário. Ela gira a barra no sentido anti-horário. No ponto E ali, ela é para cima. E vamos fazer o somatório de momentos no ponto E. Isso igual a 0. Lembrando que a referência adotada é horário positivo. Então, quem que vai ser o momento? A gente tem lá o 8, que é o próprio momento que a gente achou em MA. Lembrando que cada força vertical causa um momento. O 13, agora eu seguro o ponto E, porque eu estou calculando o momento em E. O 13 vai fazer girar no sentido anti-horário. Então vai ser menos 13 vezes a distância é de 1 metro. E além disso eu vou ter o ME, lembrando que as forças aplicadas no ponto não causam momento. O ME gira sentido anti-horário aí, então menos ME. Isso igual a 0. Então aí vamos ter o quê? ME igual. Joga o ME para lá, fica positivo, vai ficar 8 menos 13, ou seja, menos 5 kN. Ou seja, portanto, o ME é igual a 5 kN, mas lá no ponto E ele não leva a barra para cima, ele leva a barra para baixo. Tá? Isso é o ponto E. Vou deixar aqui marcado, né? Esqueci de marcar. Ponto E. Agora, vamos fazer aí para o ponto F. Bom, onde está o ponto F? O ponto F está aqui. Então, eu tenho duas opções. Ou eu pego esse lado, ou eu pego aquele. Se a gente olhar aqui, ó, esqueci de deixar marcado aqui, o ponto F está aqui e o ponto E estava aqui. Ou seja, se a gente pegar aqui, desse lado a gente tem uma força, desse lado a gente tem uma, duas, três aplicadas. Então, vamos pegar o lado de lá para facilitar. Então, desenhando aí, a gente vai ter o ponto F, aí a gente chega depois do ponto F no ponto C, e do ponto C a gente chega lá no ponto D, tá? Como a gente quer estudar o ponto F, tá? O carregamento que está entre C e D, a gente não precisa colocar ele inteiro, a gente já pode colocar aqui só a força concentrada que a gente achou lá no DCL, que é o 6 kN, tá? Só tem essa força aí. Então, depois que eu coloquei a força, eu vou colocar as distâncias para completar aí o meu desenho. Então, eu tenho que daqui, como dividiu o vão B e C no meio, era 2 metros, ficaram 1 metro só. Aqui continua sem... Opa! Aqui, ó, essa força também estava dividida no meio, lá pelo DCL. 1 metro para cá e 1 metro para cá. Bom, agora que temos aí as forças que tinha, as forças já presentes, vamos colocar as forças internas no ponto F. Lá, ó, de novo, aqui foi o corte. Então, para aplicar a normal positiva, que é na horizontal aí, paralela perpendicular ao corte, temos que a normal de F vai ficar para trás, saindo da barra. A cortante tem que girar essa barra no sentido horário. Então, se eu segurar no D para fazer ela girar aqui no F, ela tem que ir para cima, ó, girando no sentido horário. Então, a cortante vai para cima. E o momento tem que fazer a barrinha sorrir. Então, segura no D. Para ele sorrir, tem que empurrar o F para cima. Ou seja, o momento fletor em F tem que ser para cima. Essas são as forças internas em F. Agora que a gente já fez o esquema e colocou as forças internas, a gente vai fazer o equilíbrio também do ponto F. Então, a gente faz lá somatório de forças em X
igual a zero. Lembrando que para frente é o positivo. O que a gente tem em x? A gente tem menos f, porque está para trás, e não tem mais nada. Igual a zero. Ou seja, portanto, NF é zero. Aí a gente vai fazer somatório de forças em y. Isso igual a zero. Lembrando que a referência é positivo para cima. Então a gente vai ter o quê? Vai ter VF lá e menos 6. Menos 6. Isso igual a zero. Ou seja, portanto, vamos ter que VF é igual a 6 kN. E fazendo o somatório de momentos, vamos ter aí somatório de momentos no ponto F igual a zero. Lembrando que a referência horário positivo. Vamos ter o próprio MF já está aí no sentido horário positivo. Não, essas forças não causam momento em F, a próxima força que vai causar vai ser o 6. Como vai girar no sentido horário também, vai ser mais 6. A força vem para cá, vezes a distância, que vai ser 2 metros, vezes 2. Isso igual a zero. Então vamos ter que MF é igual, aqui dá mais 12, joga para o outro lado, menos 12 kN vezes metro. Ou seja, portanto, MF é igual a 12 kN metro, só que o sentido lá não está para cima, o sentido correto é indo para baixo, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueçam de deixar um like e eu aguardo você no exercício 2 no próximo vídeo.